irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao culto de adoração ao nosso Deus. O Salmo 92 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos porque mais uma vez podemos nos reunir. Podemos nos reunir como teu povo para te adorar. Que o Senhor esteja nos ajudando neste culto a ti. Que a nossa adoração seja sincera, de um coração grato, de um coração redimido, de um coração de um pecador que te ama, Senhor. Ajuda-nos neste culto. Que o teu Espírito esteja purificando e aperfeiçoando nossos louvores, as nossas orações, a pregação da palavra, o ouvir da pregação. Que o Senhor esteja nos abençoando, para que assim o teu nome seja cada vez mais glorificado em nossa vida. Por isso, ó Deus, nós te rogamos a tua bênção. Que o Senhor esteja abençoando não apenas este culto aqui, mas onde o teu povo estiver reunido, o Senhor possa estar abençoando e dando graças. Ajuda cada uma da tua igreja espalhada por este mundo, que prega fielmente a tua palavra. Ó Deus, também queremos te rogar pelos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar com eles, ajudando-os, concedendo graça também. Que a tua graça esteja sobre nós, Senhor. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o Salmo de número 1. Salmo 1. Feliz aquele que não quer andar com ímpios, nem com eles se sentar. Então cantemos. Feliz aquele que não quer andar com ímpios, nem com eles se sentar. Do seu escárnio sem rancor se afasta, rejeita a companhia tão nefasta. Na lei de Deus constante se compraz, e dia e noite nela encontra paz. Tal como a bússola à beira d'água está, que em tempo próprio o fruto bom dará, de verdes folhas sempre revestido, e tudo que faz-lhe é bem sucedido. Pois nosso Deus, ao ser que confia, traz sua graça, sua bênção dá. Quantos perversos como arestas são, e no juízo não subsistirão. O vento os leva, gira a palha, pois só se juntam aos da sua igualha. Desfaz o seu caminho
protegidos são. Os irmãos podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, começando do verso 26 até o verso 40. Ou seja, até o final do capítulo. Atos 8. Atos capítulo 8, 26 a 40. Diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouvindo-o ler o profeta Isaías, e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Que lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Agora vamos para Isaías capítulo 52. Livro do profeta Isaías, capítulo 52. Começando do verso 13. Isaías 52 até o verso 12 do capítulo. Isaías capítulo 12, 13 até o 53, verso 12. Isaías 52, 13. Diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele.
porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O texto da pregação são os versos 7 a 9, do capítulo 53. Diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Amado irmão e irmã no Senhor Jesus Cristo, por um momento, tente se colocar na pele daquele oficial etíope, em Atos, o capítulo 8. Você está viajando para o sul pelo interior. Você acaba de ir a Jerusalém para adorar. Porque mesmo sendo estrangeiro, você é um seguidor da fé israelita. Agora, a caminho de casa, o Senhor ainda está em sua mente. Enquanto o motorista dirige a carruagem, você está sentado no banco de trás, lendo em voz alta um pergaminho do profeta Isaías. É um bom material para uma viagem, poético e poderoso. Mas há um problema. Você não entende o que está lendo. Você chegou a Isaías 53 e é um verdadeiro enigma. Pois está escrito: foi levado como ovelha ao matadouro,
e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Largando o pergaminho, você se pergunta: o que diabos isso significa? Quem é esse cordeiro e por que ele teve que morrer? Como o etíope pergunta: como poderei entender se alguém não me explicar? Ele precisa de um professor. Dissemos, coloque-se na pele dele. Mas na verdade é difícil para nós nos relacionarmos com ele. É difícil porque lemos Isaías 53 com os óculos do Novo Testamento, sabendo tudo sobre o que aconteceu na Páscoa. Desses eventos, o etíope parece não saber. Então Deus envia a ele Filipe, um de seus escolhidos, para o ministério na igreja primitiva. O oficial etíope só tem que perguntar a ele: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Ele realmente quer saber. Então Filipe vai explicar a ele. Diz que Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Filipe, tomando Isaías como seu texto, ele prega a Cristo. Porque 600 anos antes da vinda de Cristo, Isaías falou ao povo de Deus sobre o seu Redentor. O Salvador seria um servo, aquele que sofre e morre. O etíope, ele precisava saber exatamente disso. E nós precisamos saber e crer de todo o coração. É o Evangelho de Isaías 53. E por isso eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: o servo do Senhor nos serviu de boa vontade para nos salvar. O servo do Senhor nos serviu de boa vontade para nos salvar. Em primeiro lugar, sofrendo como cordeiro. Em segundo lugar, morrendo por injustiça. E em terceiro lugar, sendo enterrado com os ímpios. Em primeiro lugar, sofrendo como cordeiro. Há muitos séculos atrás, Isaías veio ao povo e disse: deixe-me dizer-lhe como Deus irá salvá-lo. Ele queria falar sobre libertação, mas não da maneira que o povo estava esperando. A salvação não viria por meio de um poderio militar, nem por meio de grandes pagamentos de suborno às nações. Nos dias de Israel, os reis de Judá podiam manobrar o quanto quisessem, mas o desastre estava chegando. O pecado deles atingiu o limite e Deus não aguentou mais. Portanto, no início do livro, Isaías anunciou que exércitos viriam e sitiariam Jerusalém, depois derrubariam seus muros. O templo não mais se encheria com a fumaça do sacrifício, mas com a fumaça da madeira que estará em chama. Mães, pais e filhos caminhariam por dias, não em uma feliz peregrinação, mas em uma miserável jornada ao exílio. Durante grande parte da primeira parte de Isaías, sua mensagem foi de morte e destruição, execuções e exílio. Mas então vem a segunda metade do seu livro. Em contraste com o primeiro, fala muito sobre alegria, sobre consolo para o povo. Não há dúvida de onde começa. Quando o Senhor se aproxima em graça, ele diz: consolai, consolai o meu povo. Isaías 40, verso 1. E qual foi a palavra de conforto? Que assim como Deus trouxe seu povo do Egito, ele também os tiraria da Babilônia. Vales seriam erguidos, montanhas e colinas seriam derrubadas,
haveria uma estrada diretamente para Israel, cortando o deserto, correndo todo o caminho de volta para casa. Então, como essa redenção maravilhosa aconteceria? Quem o provocou? Nesses capítulos há uma imagem de alguém essencial para o plano de Deus. Alguém que realizaria o projeto de salvar o seu povo. Isaías apresenta ao público um servo que é sofredor. Desde o capítulo 40 encontramos 4 chamadas canções do servo. Você pode lê-los nos capítulos 42, 49, 50 e agora 52 e 53. Quando colocamos essas passagens todas juntas, obtemos um perfil daquele que vai vir para salvar, para restaurar o povo que está lutando. Aqui está o que ele fará, diz Isaías. O servo sofredor pregará as boas novas aos pobres. Ele vai curar os enfermos e sarar os feridos. Mais do que isso, e aqui está o verdadeiro mistério: este servo será exilado pelo povo de Deus. Este servo sofrerá em seu lugar, sofrerá para salvar. Já neste último cântico, no capítulo 53, Isaías atinge, vamos dizer assim, o cerne do perfil do servo. Ele vai sofrer e isso seria algo profundo em sua vida. Ele redimirá o seu povo. E é disso que ele nos redimirá. Não da Babilônia, em primeiro lugar. Não de todos os nossos desconfortos ou decepções deste mundo. Mas ele nos redimirá do nosso próprio pecado. E para fazer isso, ele seria oprimido. Judá iria sofrer da Babilônia. Não havia dúvida. O exílio não era um piquenique. Na verdade, o povo de Deus sofre em todas as épocas, pois é um mundo quebrado. Mas Isaías anuncia que existe um que se junta a nós em nossas dores e depois nos supera na dor, porque ele assume tudo para si. Literalmente, o verso 7 diz que ele será tratado com severidade. E essa é a dica do tratamento não merecido para ele. Nos capítulos anteriores, Isaías nos disse que o servo do Senhor é um homem de Deus justo, fiel e santo. A única pessoa em Israel que realmente confiou em Deus e que fez a sua vontade. Então, por que ele deveria estar aflito e passar por um tratamento duro? E então, apesar de ser inocente, ele não abriu a boca, Isaías disse. Ele não vai reclamar, ele não vai protestar. O servo aceitará a sua humilhação injusta com paciência. Irmãos, com este texto aberto, sentado com o etíope, em sua carruagem, você pode imaginar Filipe contando o sofrimento desse servo que está ali mudo. Este servo que não está reclamando. E talvez ele tenha pego as passagens de Mateus que diz: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro perante Deus, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou talvez ele conta a história de Pôncio Pilatos, que ele disse. Então lhe perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Então se pergunte por que ele está tão calado, por que ele está tão quieto. Ele não conseguiria pensar em nada. Irmãos, ele não abriu a boca porque ele queria sofrer dessa maneira. Ele não queria parar o que estava acontecendo, era o caminho da redenção. Ele poderia simplesmente ter repreendido os soldados, falado para Pilatos, e uma palavra bastasse. Ele poderia muito bem fazer com que viesse
milhares de anjos para atacar todos os seus inimigos. Mas Cristo permaneceu em silêncio. Ele ficou quieto. Essa imagem de disposição silenciosa continua no verso 7 de Isaías 53. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Você provavelmente sabe que a ovelha é um animal muito passivo, não tem defesas naturais, por isso precisa ser cuidados contínuos. E quando chega a hora de ser arrematada para tosquear ou massacrar, a ovelha está pronta demais para se submeter. Assim era o servo de Isaías, totalmente submisso para fazer a vontade do seu pai, totalmente submisso ao sofrimento. Ele apenas pegou tudo isto e levou sobre si. E a mais do que isto, os cordeiros também, as ovelhas eram oferecidos como sacrifício. Um cordeiro que era tão fraco, nós sabemos que na Páscoa era fundamental, quando o seu sangue era aspergido nas ombreiras das portas, e sua carne era comida na refeição comemorativa. Então você vê, Deus fez aqueles frágeis cordeiros importantes, e Ele lhes deu um lugar na história da redenção. É o seguinte, você pode imaginar Filipe dizendo: apenas alguns anos atrás, um sujeito chamado João Batista anunciou a vinda do servo de Deus. E quando ele viu Cristo se aproximando, pela primeira vez, o que João anunciou? Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro prometido chegou. Irmãos, ele não era um comandante militar, nem era um rei heróico. Fisicamente, ele não tinha muito o que você vê. Em caráter, eles disseram que ele era gentil e manso, um homem de dores. Finalmente, Jesus faz as coisas mais fracas que existe possível. Ele se rendeu. Ele foi morto, seu sangue derramado durante a festa da Páscoa. E o tempo todo ele ficou em silêncio. Ele apenas pagou para que pudesse nos salvar. Isso é uma história incrível que Filipe está anunciando ao etíope. Ele diz que aquele Cristo, ele estava mudo perante os seus tosqueadores, os seus assassinos. E por que ele ficou em silêncio? Porque ele simplesmente aceitou. Filipe está ensinando que ele fez isso para salvar as pessoas. Ele não queria que o processo parasse, porque se parasse seria o nosso fim. Ele se tornou alguém indefeso ali na cruz. Ele se tornou alguém fraco em nosso lugar. Mas este único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo nos abriu as portas dos céus, nos abriu as entradas da Nova Jerusalém. As pessoas podem ridicularizá-lo, as pessoas podem estar zombando dele como os escribas e anciãos fizeram na cruz enquanto ele estava sendo crucificado. Mas o servo do Senhor, ele é o Salvador. O Cordeiro é nosso Redentor. Chame de bobo, chame de estranho, mas este é o jeito de Deus. Irmãos, ore para que você seja capaz de receber a Cristo e para continuar em Cristo, porque é preciso humildade para seguir um Cordeiro, mesmo para a vida eterna. É preciso muita fé para confiar em um Cordeiro, até mesmo para nos salvar, mas Ele o fará. Então chegamos em segundo lugar, morrendo por injustiça. Irmãos, não foi fácil ser o Salvador. Falando sobre como o servo do Senhor seria tratado com severidade, Isaías confirma esse perfil no verso 8, dizendo: por juízo opressor foi arrebatado. Irmãos, ter um julgamento justo é uma marca de uma sociedade que leva as coisas a sério.
Todas as evidências precisam ser ouvidas. E então o julgamento fundamental é feito. É assim que normalmente aconteceria nos dias de Jesus também. Mas o versículo 8 diz que algo terrível acontecerá. O servo do Senhor não receberá um julgamento adequado. Ele não terá seu dia no tribunal, mas será rapidamente levado para a sua punição. Aqui também Filipe, ele poderia ter explicado ao etíope como foi. Como os judeus acusaram falsamente ao Senhor Jesus Cristo. Como Pilatos disse 3 vezes que Jesus era inocente. Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Mesmo assim Pilatos ficou alarmado com aquela multidão furiosa, clamando pela morte de Jesus Cristo. Então ele os deixou escolher entre Jesus e o criminoso Barrabás. Um para matar e o outro para libertar, apenas para satisfazer a sede de sangue do povo. Imagine um julgamento sendo decidido pelas pessoas assistindo no tribunal ou esperando do lado de fora do corredor. Imagine que eles continuam gritando sua opinião sobre o acusado até que o juiz cedesse. Hoje nós chamaríamos isso de um grave erro judiciário. Mas foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Então, sobre sua linhagem, quem dela cogitou? Continua Isaías. Porque naquele dia o servo parecia que estava totalmente desesperado, sozinho. Sua própria geração havia falhado. Todos, desde os líderes religiosos até seus próprios amigos e discípulos. Ninguém percebeu o seu sofrimento e poucos ficaram preocupados com ele. E por que deveriam se preocupar, uma vez que ele estava morto? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. A miséria brutal do servo termina com ele como um cadáver. Depois de apenas uma curta vida na terra, tudo acabou para ele. E então, para que tudo isso? Qual o objetivo dessa morte injusta? Não foi um desperdício. Mas a última frase do verso 8 diz muito. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Aí está o propósito, a razão da morte de Cristo. Primeiro, essas transgressões. No início do livro de Isaías, descreveu a pecaminosidade do povo de Deus. Eles eram rebeldes. Eles estavam orgulhosos. Eles fizeram ídolos e adoraram falsos deuses. Eles roubaram, eles mentiram, eles maltrataram uns aos outros. Resumindo, eles quebraram a aliança que Deus havia feito com eles. Havia uma pena merecida por tudo isso. Uma maldição da aliança que significava a perda de tudo que eles conheciam. Deus fará tudo isso. Ele punirá o povo. Mas ele também vai segurar sua mão. Ele não os tratará como seus pecados merecem, nem mesmo perto, pois eles nunca voltariam do exílio. Mas Deus vai perdoar e vai reconstruir. Ele anuncia no capítulo 40, verso 2: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Só assim ele pode levá-lo de volta. O pecado precisa ser tratado, a iniquidade precisa ser perdoada. E assim Deus fez, através do seu servo. A punição do povo foi despejada sobre o escolhido de Deus. Ele foi o substituto dos pecadores. Isaías 53, 8 diz: por causa da transgressão do meu povo
foi ele ferido. Como Isaías disse no verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores sobre si. Ou o versículo 5. E observe a troca aqui ocorrendo todas as vezes. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e sendo moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que Filipe teria dito sobre tudo isto? Ele teria dito a seu amigo etíope para dar um pouco de cor a esse sofrimento e essa contusão, a esse castigo. Ele poderia ter falado das últimas horas do Senhor Jesus Cristo no jardim de Getsêmani, na prisão, no julgamento. Disse a ele sobre as chicotadas, as surras, as coroas de espinhos, as vestes púrpura. Descreveu aquele terrível instrumento de morte, a cruz. Mencionou a miséria de ser abandonado por Deus e por todos. Ele poderia ter dito algumas dessas coisas, mas Filipe era um portador das boas notícias. Ele também diria ao amigo que o que tudo isso significa para nós. Todas as pessoas estão cobertas com a vergonha do pecado, sejam da Etiópia, da Judéia ou de qualquer outro lugar do mundo. Pensem como não cremos em nosso fiel Salvador com tanta frequência e agimos como se não confiássemos em suas promessas. Ou pensem como somos ingratos pela bondade diária do Senhor em nossas vidas. Pense nos desejos feios que vivem em nosso coração, nos pensamentos desagradáveis que sondam em nossa mente, ou as palavras que saem correndo quando estamos chateados. Pense em como não amamos as pessoas como devemos amá-las, ou ora a Deus como devemos orar. Muitos pecados e falhas, tornando-nos dignos da ira de Deus. Mas nossas transgressões, ele foi atingido com ela. A punição que deveríamos castigar foi imposta a ele. As feridas que deveríamos ter sido infligidas em nossos corpos e almas foram infligidas sobre Cristo. E assim toda a nossa culpa é tirada. Cada pedacinho dela, por causa da graça de Deus, Deus torna a vida digna para ser vivida. Porque agora podemos vivê-la com Ele, para Ele e por meio dEle. Ao pensarmos em Cristo condenado, alguém pode perguntar, mas isto é justo? Mas lembre-se de que Jesus não foi forçado a fazer o que fez. Ele se ofereceu, aceitando livremente seu lugar no projeto da salvação de Deus. Como ele diz, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. João 10:18. Ele o fez porque ele nos ama. Novamente ele diz em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele escolheu deixá-lo de lado. Jesus sabia o que estava envolvido em ser o servo sofredor do Senhor, mas o fez mesmo assim. É um evangelho inspirador. É uma incrível história de amor que Filipe pôde contar. Mas veja novamente como o capítulo começa. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ao levar sua mensagem a Israel, Isaías está procurando crentes. E Deus está procurando por fé. Ele também está procurando entre nós. Quem creu? Você creu? Você pode dizer que a obra de Cristo é sua alegria e seu tesouro? Você diz
Você fez disso a maior coisa em sua vida, a base de tudo mais, o significado e o propósito de tudo para você. Quem creu? Pois esta é a única maneira de compartilhar o que Jesus Cristo fez, somente pela fé. Então chegamos ao nosso terceiro e último ponto: sendo enterrado com os ímpios. Há mais uma cena para olharmos na obra do servo sofredor. É o sepultamento. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Agora, para nós, o enterro é normal quando alguém morre. Faz parte de viver em um mundo quebrado e também morrer neste mundo. Mas para o servo do Senhor, esta foi a desgraça final. Alguém irá envolvê-lo em roupas mortíferas. Eles irão carregá-lo ao túmulo. Ele será colocado em um canto tranquilo. E então a sepultura será fechada. E ele será selado na escuridão. Sabemos que um cadáver não tem sentimento ou compreensão. Sabemos que no final da Sexta-feira Santa, o Espírito de Cristo já tinha ido, está com seu Pai. E no entanto, um corpo não é apenas um corpo. Não é apenas um recipiente carnal para a alma, pronto para ser reciclado. O que acontece com o corpo, mesmo após a morte, é importante aqui. E então, para Cristo, isso era importante. O que aconteceu com o seu corpo disse algo muito importante. Ser enterrado continuou a sua humilhação, a sua obra de salvação. Eles fizeram o seu túmulo com os perversos. Você se pergunta sobre esta parte da profecia, como ela se cumpriu? Talvez você se lembre que um discípulo de Jesus perguntou a Pilatos se ele poderia tirar o corpo. Não sabemos muito sobre José de Arimateia, mas sabemos que ele queria honrar Jesus com um sepultamento decente. Não parece que José era um homem mau. Afinal, ele deu seu próprio túmulo para o Senhor, um presente caro. Mas a questão não é onde exatamente o servo do Senhor foi enterrado. A questão é o fato de que ele foi enterrado. Pois os pecadores morrem e são enterrados. Pessoas perversas passam pela desonra da decadência. São mortos enterrados em uma tumba fria, escura. Não é um fim adequado quando nós pensamos para o Filho de Deus, para o Cristo, que não tem pecado. Mas assim aconteceu. Ele morreu e foi sepultado. Pois Deus disse que o castigo pelo pecado é a morte. Uma vez que o espírito de um homem parte, seu corpo retorna à terra. Lá ele será comido por vermes e se decomporá. E eventualmente será apenas um punhado de poeira. Deus diz que isso não é apenas um curso natural dos eventos, é mais uma consequência do pecado. A relação do homem com a terra é invertida. Em vez de se submeter a ele, a terra resiste a ele e eventualmente o engole. O sepultamento de Cristo traz de volta a justiça de Deus. Isso é o que Deus disse para os pecadores. E assim foi. Cristo morreu e seu corpo foi colocado na terra. E o enterro de Cristo é algo humilhante, porque somente aqueles que são pecadores, que são perversos, merecem a morte, merecem ser enterrados. É isso que Isaías está dizendo. Ele foi morto com os perversos, aqueles que merecem a morte. Ele foi morto igual a ele como criminoso, como alguém que não merece benefício.
Portanto, para nós, seu enterro traz um grande benefício. Primeiro, significa que nossa punição foi cumprida integralmente por Cristo. Não há nada que Cristo tenha deixado inacabado para nós. Não há humilhação que Ele não tenha suportado. Nenhuma parte do preço que Ele não tenha pago. E isso não é apenas uma história antiga. Sua morte tem consequência em uma consequência em como nós vivemos hoje. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo resolveu o problema do pecado. Nossa velha natureza, toda aquela maneira perversa de falar, de pensar e agir. Nosso antigo eu acabou ali. No que diz respeito a Deus, o poder do pecado foi quebrado. Em Cristo o pecado está morto e sepultado. Portanto, não o desenterre novamente. Não volte aos pecados que você já abandonou. Não devemos cavar na terra e vasculhar os vermes em busca de uma vida que já acabou. Porque o pecado só leva à morte. Não importa o prazer que ele oferece a você. A tentação é apenas uma porta de entrada para a miséria. Em princípio, o poder do pecado foi destruído. Não volte a ele, mas afaste-o de você. Ponha de lado sua raiva, seu desespero, sua ganância, sua luxúria e orgulho. Seja o que for. Lembre-se de que você tem uma nova vida em Cristo. Uma vida de justiça e santidade. Cheia da alegria da pureza, da fé e do seu serviço. Essa é a vida que nós devemos levar, mesmo até que nosso tempo na terra termine. Por isso, é outra coisa que o sepultamento de Cristo faz. Aponta para frente. As Escrituras dizem que colocar um corpo no solo é como plantar uma semente. Pois como uma semente, um corpo é plantado com esperança, na expectativa do que vai acontecer no dia da ressurreição. Tudo porque Cristo não ficou na sepultura, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. A morte ainda é um lembrete triste de que a criação está quebrada. E se Cristo não voltar logo, todos nós iremos morrer. Todos nós seremos sepultados. Mas não temos que temer, pois pela obra do servo do Senhor, nossa morte se tornou a entrada para a vida eterna. Irmãos, o servo do Senhor nos serviu de boa vontade para nos salvar, sofrendo como cordeiro, morrendo pela injustiça, sendo sepultado com os ímpios. E mais uma vez Deus pergunta: quem creu nesta mensagem? Quem creu em nosso relatório? O homem da Etiópia creu. Ele creu em Cristo, nos diz Atos, e seguiu seu caminho com alegria. Irmão, que essa seja também a sua resposta ao Evangelho de Cristo na cruz. Creia e depois siga seu caminho regozijando em Cristo. Amém. Irmão, fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu encorajamento, pelo Teu Filho Jesus Cristo que morreu em nosso lugar. Obrigado porque Ele sofreu tudo aquilo que nós deveríamos sofrer. Ele pagou por tudo aquilo que nós deveríamos pagar. Oh Deus, obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua bondade, Senhor. Obrigado porque podemos descansar em Cristo. Ele tomou sobre si as nossas dores e nos faz pessoas que não precisam temer a morte, mas que esperar somente em Ti a vida eterna. Ó Deus, obrigado por ser gracioso.
Obrigado porque o Senhor é fiel em manter as suas promessas. É fiel em manter aquilo que tem dado, que tem prometido. Ó Deus, obrigado pelo teu servo, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que se tornou nosso irmão, que se tornou nosso Salvador. Aquele que agora está intercedendo por nós aí no céu. Obrigado, Deus, pela tua bondade. Nos abençoa e faz com que estas palavras estejam em nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmão, vamos cantar o hino de número 30. Melhor, 32, desculpa. Hino 32. Hino 32, vamos cantar sobre a fidelidade de Deus. Então cantemos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, sem bênção, sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, solo estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu das paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Irmãos, ainda de pé, vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico.
esse credo que é um resumo da fé cristã de todos os tempos, a Igreja de Cristo que confessa. Então confesse comigo se isso é um resumo de sua fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem sentar. E podemos agora dar nossas ofertas ao Senhor. E durante as ofertas nós vamos cantar o nosso último cântico também, hino 187, Louvores a Deus e muito sinceros louvores. Hino 187, página 115. Então cantemos. Louvores a Deus, muito sinceros louvores, tributa minha alma com grande fervor. Só tu és a fonte de graça e favores, divina promessa, recursos de amor. Louvar-te, Senhor, meu desejo constante, meus votos ardentes, empenho sem par. Louvar-te na vida, no lar ou distante, sozinho ou na igreja, por todo lugar. Aceita, Senhor, a expressão de minha alma, tributo de graças, pois tudo me dás. Nos dias de lutas, nas horas de calma, contigo, Senhor, tenho a bênção da paz. Não cesse em meus lábios o canto sincero de gratos louvores, tributo leal. Vencer a jornada, contigo eu espero, por bênção divina, favor paternal. Fiquemos de pé, irmãos. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. E assim chegamos ao final do nosso culto. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana.